já que eu vou receber dinheiro também, já que meu projeto deu certo, era projeto do diabo, viu? Que ele deu para os sacerdotes e os demais. Já que deu certo, até dinheiro foi oferecido, então agora eu vou procurar a hora certa que não faça alvoroço. Viu que o inimigo é tremendo? Mas eu vou dar os versículos, irmãos, eu quero ser bem rápido, no tempo que nós passamos também, em nome do Senhor Jesus, mas observe que a Bíblia ela é rica, para que nós estudamos ela e nós observemos. Então, ele agora disse, vou procurar como fazer na hora certa, que não haja assim um alvoroço na hora que for que eu entregar Jesus Cristo na mão de vocês, que não haja assim um alvoroço tão grande. O projeto do aniversário é grande, irmão. A pressão é muito forte. Por isso que a igreja tem que orar, buscar muito a Jesus Cristo para que não seja traído pelo adversário. No versículo Salmo 41 e versículo número 9, veja aí na Bíblia, irmão, Salmo 41, versículo número 9, o que diz na Bíblia? Glória a Jesus. Se os irmãos encontraram, vamos ler. Salmo 41 e o versículo número 9. Bem-aventurado é aquele... Salmo 41 e 9. Até o meu próprio amigo íntimo, que eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou-se contra mim, e o seu calcanhar. Amém. Observa aqui o que diz o texto aqui em Salmo. Amigo. Já observou isso, irmão? Você é decepcionado por um amigo que você confia, por uma pessoa que você confia, e não é pessoas, amigo, de fora, a desde dentro. Isso é sério, mas é uma verdade. Mas que isso é um alerta, irmãos, para que nós peça a Deus da sua graça, que nunca isso venha acontecer nas nossas vidas, de nós tornar um traidor, ou de alguém, ou um falador de alguém, para chegar o momento disso aqui que aconteceu. Olha o que o texto aqui diz em Salmo de Moleu 41, versículo número 7, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo. Você parou aqui? Isso aqui não é um amigo. Aquele amigo que você vai lá, vê lá que conhece e faz amigo, tudo bem? Amigo, tudo bem? Amigo íntimo. Era amigo que estava tão lá. Era como que estava tão ao lado, que toda hora dizia assim, vem cá, meu filho, ele dizia, estou pronto. Mas estava pronto para derrubar. Também marcado no teu lugar. Então, era amigo íntimo. Era um amigo diferente de qualquer outro amigo. Aí está aqui, ó. Até o meu próprio amigo íntimo, em que eu tanto confiava. Jesus confiava. Já viu nesse período, irmão? Ele confiava. Lá atrás ele confiava. Por isso que ele colocou ele no meio dos lobos, para ser um discípulo de Cristo. Também entregou a responsabilidade que falei para ele, para ser um tesoureiro, tomar de conta da finança. Então ele tinha confiança, eu tinha, irmão. Aí observe que eu tanto confiava, que comia do meu pão. Era como já dizia assim, ó, eu estou comendo pão, e quando o meu amigo chega, eu paro no meio e dou um pedaço para ele comer. Se eu tomar um pedaço de pão aqui, eu como, mas é amigo meu íntimo, e eu dou um pedaço a ele e ele come. Olha o que o texto diz aqui, irmão, que é tanto confiável, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Quando eu menos esperei, que eu pensava que estava pronto para me defender, que eu pensava que estava pronto para me ajudar. Por isso que eu sempre digo aos irmãos, e escuto sempre meu pastor aqui quando alertava a igreja, nunca consenta ninguém falar de Beltrano ou de Cicrano. Quando vai falar do pastor, falando não sei o que, você para e diga, peraí meu amigo, é melhor nós orar do que ficar falando bobagem. Falando coisa que não convém, porque assim a mão de Deus pode pesar se nós entrar na contramão.
Deveremos ser defensor. Então esse amigo aqui era um amigo que quando Jesus pensava, em seu sentido, porque ele já sabia também o que ia acontecer mais tarde, ele pensava que ia dar tudo certo. Foi na hora que quando ele caça Judas, Judas estava com o calcanhar em Cristo Jesus. O preço da traição, do algo que é terrível para o ser humano. Mas eu vou dar outro versículo a vocês. A Bíblia, irmãos, é importante nós meditar na luz da Bíblia. Mas Deus guarda, isso é uma palavra de alerta para conosco. Tudo para nós viver nesse mundo, orando a Deus, para nós pedir a Deus que nós sejamos protegidos desse tipo de pessoas, né? Como também nós possamos ser um defensor um dos outros e também da palavra de Deus. Leia João, capítulo 6, versículo 70 para mim. Se você vai encontrar João, Evangelho de João, capítulo 6 e o versículo 70. Veja aí o que diz a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 6 de João, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, e um de vós é o diabo. Observa isso. Será que Jesus já sabia? Mas já pensou uma coisa dessa? Olha o que ele diz aqui no versículo 70, João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, isso era ele falando. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Pensou isso, irmão? O próprio Jesus, ele chega, dá sua palavra de ordem. Quando chegamos aqui em João, ele diz: eu vos escolhi, mas que bem, eu escolhi, e um de vós é um diabo. Então é muito sério, mas Jesus já sabia. Jesus sabia que ia acontecer mais tarde algo com amigos íntimos que ele estava vivendo. Quantas vezes você a vê decepcionado, a vez com pessoas que você nunca esperou, e a vez você nunca esperou, e a vez você é decepcionado. E como quando você é decepcionado, dói na alma, dói. Agora imagine quando um crente decepciona as ordens de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo olha e diz: tanto que eu escolhi, tanto que eu lhe trouxe e revelei a minha palavra, esperando que você fosse melhorando, e eu vejo na frente piorando e piorando, em vez de melhorar. Então o próprio Jesus fez isto. Então nós observamos que aqui Jesus revelou nesta palavra que o Deus era o diabo. Quando tu lê João, capítulo 13, versículo 18 na Bíblia, leia aí João, capítulo de número 13, capítulo 13, versículo 18 ainda no livro de João, veja o que diz a Bíblia. Glória a Jesus. João 13 e 18. Não falo de vós, não falo de todos vós. Eu conheci os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, porque come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. De novo, aqui João, já lá frente, em João capítulo 13, nós vemos Jesus trazendo em João 13, versículo 18. Olha o que ele diz aqui. Porque Jesus, irmão, ele é fiel. Jesus é fiel. Olha, muitas pessoas, às vezes, falam coisas erradas, que falam sem entender o que está falando. Fala sem entender o que está falando. Você já viu que às vezes alguém erra? Às vezes é um cristão, o que se diz crente, ele erra. E alguém chega, abre a boca e diz assim: olha o que os crentes estão fazendo. Errado. Não é todos. E Jesus deu o ensinamento no capítulo 13, no versículo de número 18, dizendo: eu sei que não é todos. Eu tenho alguns que zelam. Eu tenho alguns discípulos meus e alguém que está comigo que é zelador da minha palavra.
que é defensor do Evangelho, que não é um falso picado, não é um falso não, é um amigo, é alguém que eu posso confiar. Aí o texto diz assim, olha, Jesus mesmo dizendo, ó, não falo de todos, que coisa boa. Jesus não estou falando de todos os 12 não, viu? Eu estou falando correta a palavra, não estou falando dos 12, dizendo assim os 12, vamos ver. Olha o que ele diz aqui, ó. Não falo de todos vós. Eu sei o que tenho escolhido. Jesus disse, eu sei o que tenho escolhido. Eu não estou falando de todos, mas eu sei o que tenho escolhido. Mas para que se cumpra as Escrituras, irmão. Para que se cumpra a Bíblia. As Escrituras, a Bíblia, a palavra do Senhor. Aí ele diz aqui, para que se cumpra as Escrituras, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja que Jesus foi correto. Jesus não pegou aqui a todos e disse a todos, não. Jesus disse, não falo de todos, mas sei bem, do meu dos 12 eu sei o que tenho escolhido eles. Eu sei que no meio tem uns aqui que me fazem me alegrar, eu tenho prazer neles, não é? Já pensou, irmão, se numa igreja que tivesse 20, 30, 50, 200, 5 mil crentes, você já pensou se todos fossem traidores? Então matava, né, irmão? Matava uns aos outros. O próprio líder da igreja não tinha paz. Porque como se ajuda um líder, irmão? Como se ajuda uma liderança? É dando dinheiro, é fazendo algo assim. Não, irmãos. O que ajuda a liderança a ter força, a ter mais ânimo, a ter alegria, mesmo que já tenha o Espírito Santo, irmão, é quando os cristãos trabalham com obediência na palavra, na Bíblia, estão prontos para fazer a vontade de Deus. Assiste e não ajuda a liderança, porque vê realmente alguém que está ao lado para quê? Para ajudar e não para matar. Então nós vemos aqui que nem todos, o Cristiano disse, eu sei que eu escolhi desde os 12, mas eu também sei que tem alguém que me faz ouvir, tem alguém que me faz eu me alegrar. Enquanto um me entristece, tem 2, 3 que faz eu me alegrar. Enquanto 1 ou 2 me faz eu querer ficar assim, me abatido, 3 ou 4 ou 5 ou 10 me alegra, me dá força, me dá prazer. Jesus Cristo ele quis falar isso na sua palavra. Então nós vemos aqui que Jesus não fala de todos, mas um desses é o que vai lançar ou lançou o calcanhar sobre mim. Virou as costas para mim. Você quer ver o versículo, irmão, da Bíblia? Leia João 6, 64 na Bíblia. É importante a meditação da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia ainda vai abrindo espaço, mostrando, irmãos, cada palavra para a igreja do Senhor. É João 6, 64 de João. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem era os que não criam e quem era os que haviam de entregar. Está vendo aqui, irmão? Olha o que ele dizia aqui neste versículo, capítulo 6 de João, versículo 64. Mas há algum de vós que não crê. Não, é muito triste. Um crente, que ele é crente, e não crê em Jesus Cristo como devia crer. Que ele se diz crente, mas não crê como deveria crer na palavra de Deus. Aquele crente que parece que não crê nada, é só o nome não crer. Ele é todo duvidoso. Isso é o maior perigo. Isso é uma brecha. Isso é uma presa fácil para o adversário pegá-lo. Porque ele não crê. Ele não crê, parece bem na palavra. Ele não crê naquilo que está sendo pregado na Bíblia. Eu sempre digo aos irmãos, não só olhe para a minha voz, mas observe o que está sendo lido e meditado nas Escrituras Sagradas, que é o poder e a autoridade de Deus.
ela ensina a defender a cada um de nós pela palavra de Deus. Então o irmão Leu diz assim, mas há algum de vós, não é todos, algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, ele sabia, desde o princípio, que era o que não cria, Jesus sabia, e que era o que o havia de entregar. Jesus sabia, irmão, que Judas estava no meio dos dois, tinha momento que ele estava bem, mas Jesus sabia, é ele. Ele é um que parece que não crê, ele parece que não crê, como os outros não, ele não crê como os outros, e ele é um que vai me trair. Então, o perigo quando um crente, ele é duvidoso. Ele é duvidoso, ele não aceita a palavra. Eu não gostei dessa palavra. Eu digo na igreja, sempre a libertar, irmão, olha, nunca tenha raiva da palavra de Deus. E se você tiver raiva da palavra de Deus que está no livro da Bíblia, de Gênesis Apocalipse, você está precisando de entrar pelo conceito de Jesus. Porque a Bíblia é a verdade, irmão. Não é? A palavra de Deus é a verdade, irmão. Onde se lê a verdade de Deus, a Bíblia, se ela nos ferir, é porque nós estamos precisando de ser sarados à língua da palavra de Deus. Porque não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Eu sempre digo, irmão, jamais eu quero sair doente da igreja, jamais eu quero sair ferido da igreja, jamais eu quero sair triste da igreja por causa de uma palavra de Deus. Nunca quero isso na minha vida. Não, eu quero que a palavra de Deus, seja ela ministrada, seja ela qual for, se está na Bíblia, pois é a palavra de Jesus Cristo. Eu que preciso dizer ela dela. Então, ele sabia desta palavra. Mas eu estou já finalizando aqui, irmão. Veja outro versículo na Bíblia. Jesus sabia, Jesus é bem claro em sua palavra, e ele sabia muito bem a se dirigir a cada um. João capítulo 11, e versículo 47. Veja o que diz aí em João capítulo 11, e versículo 47. João capítulo 11, versículo 47. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Ouviram o que é isso? Inveja. É o perigo. A inveja, a ambição. Eu fico pensando, né? Sangue de Jesus Cristo nos purifica de muita coisa. Você sabe que tem pessoas que às vezes ele tem inveja porque um crente louva bonito. Às vezes o outro não está preparado. Outro diz assim, fulano louva assim, meio fino. Irmão, Jesus, o que ele veio é que o teu louvor saia do fundo do teu coração. O que Jesus quer é o que tu faz para Deus, tu faz com alegria, com prazer e dedicação a Jesus, irmão. É isso que Deus tem, irmão, que Deus quer, né? Fulano tem uma palavra assim, de uma teologia assim, e às vezes tem pessoas que dizem assim, fulano prega mais do que outro, fulano, irmão, e o que é que tem com isso, irmão? E o que é que tem com isso? Eu sempre digo ali na igreja, eu me alegro com todos os irmãos na casa de Deus, o que mais eu tenho vontade é de ver todos fiéis e obedientes a Deus e estar em comunhão com Deus. Porque louve pouco, porque fala de Jesus pouquinho, porque não tem muita sabedoria, que ninguém tem sabedoria, sabedoria pertence a Deus. Deus apenas vai dando de acordo com o que nós vamos dando no lugar do Espírito Santo. É assim que ele vai repartindo a cada um de nós. Uns louvam mais, uns dão a palavra mais, uns dão mais pouco, mas o que importa é que nós sejamos fiel a Deus para nós ir para o mesmo lugar no céu. Não é isso? É o que mais é importante, é que nós estejamos em comunhão.
Mesmo que alguém diga, eu não sei, irmão João louvar, eu não sei dar uma palavra, mas você sabe ser grato a Deus pela salvação da sua alma. E se você é grato a Deus e você for fiel, você vai para o céu junto com aqueles que vão chegar lá. O importante é viver para Deus e andar na comunhão com Jesus Cristo. Olha o que realmente nos leu nesta palavra aqui, na Bíblia Sagrada, em João 11, e o versículo de número 47, como foi bem claro aqui, ó. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram o conselho, está vendo o perigo? E dizia, que faremos? Uma pergunta, porquanto este homem faz muitos sinais. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, que este homem faz sinal demais. Aonde ele passa, o cego vê. Nós não podemos fazer isso, nós não sabemos fazer isso. Aonde Jesus passa, tem paralítico que sai andando. Aonde Jesus chega, tem pessoas com dor, Jesus começa a orar, a pessoa diz, esse homem faz sinal demais. E o que nós faremos para ter esse homem no meio? Então isso é um perigo, irmãos, né? Viver verdadeiramente um espírito de não poder fazer o que o outro faz, de não estar conformado naquilo que Jesus Cristo está lhe dando para que você vá fazendo. Conforme nós vamos dando lugar ao Espírito Santo, Jesus vai fazendo no coração da igreja. Então, meus amados, que Deus continue abençoando a sua igreja nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Continue ajudando a cada um, em nome do Senhor, que nós possamos ser os defensores do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a sua igreja nesta noite e nós continuamos orando, Deus, para nós estar sempre com a mão levantada, como diz a palavra de Deus. Quando Moisés estava com a mão levantada, não era? O povo guerreava e ganhava a guerra. Tenho certeza que se nós der a mão, junto com o nosso pastor, eu tenho certeza que a mão levantada, isso é pela palavra de Deus, eu tenho certeza que a igreja vai bem, e assim nós vamos glorificando o Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amado Jesus, oh Jesus amado. Amém, né, meus amados? Deus é fiel e o objetivo de cada um de nós é continuar junto a Ele, né? Porque, irmãos, a Bíblia nos conta de muitos exemplos de pessoas que foram traidores. Viu? Aleluia! Teve um que se traiu e a Bíblia diz que custou a vida dele, da esposa, dos filhos e até os próprios animais que ele tinha. Todos passaram pela morte. E Judas não foi diferente. Traiu Jesus e lá na frente, meus amados irmãos, foi se enforcar. Oh Jesus. Morrer sem Deus. Morrer e perder aquela liberdade que Jesus lhe deu. Muitas vezes, irmãos, nós somos participantes, como a Bíblia diz, da mente de Cristo. Deus nos abre assim a nossa mente e nos dá sempre uma oportunidade para fazer o melhor. Não é? Foi o objetivo de Judas. Jesus chamou, deu uma oportunidade, você vai resolver a casa da igreja, você vai nos ajudar. E ele traiu e entregou a Jesus. Mas nosso alvo é de trabalharmos e termos certeza que iremos vencê-los. E só vencemos se nós estivermos nele. Tá certo, irmão? Que Deus abençoe a igreja, que Deus o ajude a cada um. Que possamos cada dia melhorar. Cremos, e como Jesus disse a Marta, se crer, verás a glória de Deus. Oh Jesus. Amém? Glória a Jesus. Ficamos de pé. Aleluia! Queremos agradecer nesta noite por tudo. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, né? Porque, irmãos,
não sabemos qual é o dia que Deus vai cobrar, né? Porque eu disse aos meus irmãos que muitas vezes a gente faz uma coisa que não deveríamos fazer e aquilo fica na memória, fica escrito no livro de Deus. E Deus nunca esquece, né? E eu sempre já disse aqui aos irmãos, muitas vezes, que Jesus falou comigo sobre o ministério e eu fiz tudo para fugir do ministério. Fui para São Paulo e toda a época da convenção no Recife, eu fugia para São Paulo para não ir para a convenção no Recife. E Jesus me botou no estreito, né? Me botou no estreito e eu não pensei em morrer que nem Judas, fora dos planos de Deus, mas pensei que Jesus ia me levar várias vezes, porque falava comigo duramente, né? Mas eu aqui estou e quero dar um conselho aos irmãos. Judas procurou uma oportunidade. É isso que se tivesse ficado alguns minutos eu ia dizer para vocês. Judas procurou uma oportunidade para vender Jesus ou para entregar Jesus. Você sabe que nós estamos dentro de uma igreja. Eu falei que nem diz a Bíblia, nem todos, mas muitos procuram uma oportunidade, que o pastor dê uma oportunidade para ele fazer aquilo que não está registrado aqui. Eu disse aos irmãos que um dia eu ia tirar uns versículos da Bíblia aqui para fazer uma pergunta aos irmãos. Eu tirei, estou com eles aqui. E no dia que eu tiver a oportunidade, eu vou dar aos irmãos. Pessoas que quiseram a oportunidade, fizeram ou estão atrás de oportunidade para fazer aquilo que Deus não quer, irmãos. Irmão, você pensa que fica sem punição? Deus vai cobrar mais tarde. Nunca abre a oportunidade para alguém fazer. Então Judas abriu a oportunidade para quem? Para o diabo. Porque hoje estamos mais além dele. Mas Deus nos ajude. Vamos orar. Eterno e maravilhoso Deus, Pai. Tu abençoa, Deus eterno, nos ajuda. Abençoa a tua igreja, que nós possamos. Ó Deus, continuarmos na trocada, nos ajuda que nós possamos, Pai, adiante do que nos vier, adiante das tribulações, das perseguições, das calúnias, mas nos dê força para nós podermos resistirmos e caminharmos, Deus, na tua vontade. Pai eterno, nós te pedimos, nos leva para o nosso lar em paz. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor para todos os irmãos. Amém, amém.